Olá, um ótimo dia para você. Hoje é sexta-feira. Eu sou Michele Jardim. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação sobre o setor de aves e suínos. Confira os principais destaques de hoje. No quadro Sabores do Mundo, vamos falar sobre os Países Baixos. O país europeu é importante parceiro comercial do Brasil na exportação de carne de frango. Alimentos. Índices divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação trazem uma ligeira queda no preço das carnes. Biosseguridade. Também vamos falar sobre a importância do sistema de desinfecção da granja para a prevenção de doenças, especialmente a gripe aviária. Tudo isso e muito mais são ligados aos integrados de hoje. Foi divulgado esta semana o Índice de Preços de Alimentos feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Os dados trazem uma ligeira queda de 0,1 ponto de subíndice de preços das carnes, que foi puxado pela baixa nos preços das carnes de aves, que mesmo com os abates relacionados aos surtos de gripe aviária, ainda não surtiram alta nos valores. Já na média geral de alimentos, houve uma queda de 0,8% nos preços, 10ª baixa consecutiva em virtude dos menores preços de óleos vegetais, laticínios e açúcar. E hoje é sexta-feira, dia do quadro Sabores do Mundo, aqui no Ligados Integrados. O Brasil é parceiro comercial dos Países Baixos na exportação de carne de frango. Só para vocês terem uma ideia, em 2020 embarcamos mais de 120 mil toneladas da proteína, enquanto que em 2021 o volume foi cerca de 141 mil toneladas, um aumento de 16,66% de um ano para outro. Em relação à carne suína, o Brasil não tem habilitação para exportar a proteína para os Países Baixos, que têm uma produção própria. Vamos saber mais sobre os Países Baixos conversando com Ramon Gerdes, assessor agrícola da Embaixada do Reino dos Países Baixos, que já está com a gente aqui. Seja muito bem-vindo ao programa, Ramon. Bom dia, Michele. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Primeiro, eu queria um esclarecimento, que a Holanda ela não é um país, e sim uma região dos Países Baixos. É isso mesmo, Ramon? É isso mesmo. Na verdade, são duas províncias, a Holanda do Norte, onde fica Amsterdão, por exemplo, e a Holanda do Sul, onde fica a sede do governo, Haia, e o seu maior porto, Roterdã. O resto são províncias, são diversas províncias, 13 no total. Perfeito. O Brasil já é um parceiro comercial dos Países Baixos na exportação de carne de frango. Em 2020, embarcamos 120.930 toneladas de proteína, enquanto que em 2021 o volume foi de 141.078 toneladas, um aumento de 16,66% de um ano para outro. A gente pode esperar um aumento dessa exportação? Bom, considerando a crescente demanda mundial e a boa qualidade do produto brasileiro, acredito que ainda haja a possibilidade de aumentar ainda mais a sua exportação para o resto do mundo. Os Países Baixos, por sua vez, já são, de longe, o maior importador do frango brasileiro na União Europeia, ao mesmo tempo que também são um dos maiores produtores do bloco, com o diferencial de ser também um líder mundial em inovação de tecnologia de produção sustentáveis no setor avícola. Nos últimos anos, por exemplo, empresas holandesas fizeram invenções importantes no campo da economia de energia, da redução de emissões de partículas e gases de efeito estufa, da melhoria do bem-estar animal, nutrição, processamento de esterco, rastreamento, prevenção de doenças, detecção e vacinação de embriões vivos, por meio da quase vacinação injetada no líquido amniótico do ovo. Além disso, a Holanda também está na vanguarda do desenvolvimento de incubadoras, classificadoras de ovos, sistemas integrados de confinamento, máquinas de abate de alta qualidade e produtos farmacêuticos para a ave, né? Em suma, os Países Baixos têm tecnologia de sobra
para ajudar o Brasil a crescer ainda mais nesse setor. Muito interessante, né? Inclusive, uma das perguntas que eu gostaria de fazer é com relação à tecnologia. Você acha que todas essas que você citou, elas podem servir de exemplo para outros países? Olha, eu acredito que sim, especialmente para o Brasil, que está atingindo um nível tecnológico já muito parecido com o que a gente tem na Europa. E quando acontece isso, vão surgindo diversos problemas, né, como ocorre agora nos Países Baixos, que é a questão é, da poluição com nitrogênio, por exemplo, no solo, e que isso tende a acontecer no Brasil também, com a intensificação do sistema de confinamento, né? Então, eu acredito que a Holanda possa, sim, contribuir para trazer essas tecnologias para o Brasil. Assim como o Brasil também tem muita tecnologia para servir de exemplo para o resto do mundo. Ramon, me fala uma coisa, qual a carne mais consumida no país? A carne mais consumida é de longe a carne suína. Mais ou menos 50% da carne consumida nos Países Baixos é a carne suína. O Brasil ele não exporta carne suína para os Países Baixos, que é a proteína mais consumida por lá, como você mesmo acabou de falar. A produção por lá é autossuficiente ou tem importação de proteína de algum outro país? Não, não, ela é autossuficiente, os Países Baixos são dos maiores produtores do bloco, inclusive nós exportamos produtos suínos para o Brasil, como no caso de envoltórios e também gelatina e colágeno de origem suína. Mas no momento, inclusive, estamos negociando um certificado sanitário internacional com o Brasil, com o MAPA, para também podermos exportar carne suína para o Brasil. Aí parece um contrassenso, mas a gente identificou, por exemplo, que existe uma demanda de barrigada no Brasil, ou seja, existe uma falta de barrigada no mercado brasileiro devido à alta demanda das franquias de fast food. Então, existe até um nicho no mercado brasileiro para empresas holandesas exportarem a barrigada para o Brasil. É uma demanda, né, de mercado, né? Vocês já detectaram então esse nicho. Ramon, como é que a carne suína é consumida nos Países Baixos? É na forma in natura ou processado? Queria que você falasse um pouquinho, já vou engatar uma outra pergunta também, a mesma pergunta para a relação da carne de frango. A carne suína, o mais típico seria na forma de salsichas e salames, né, embutidos. O mais conhecido é o famoso roquewurst, que é a linguiça defumada, seguido de outros tipos de linguiças ou salames que podem ser consumidos mais como aperitivos. E com relação à carne de frango? A carne de frango, geralmente, ela é consumida na forma de filé e acompanha vários pratos de todas as origens, tipo lasanha, escondidinhos, refogados, ou pratos asiáticos, por exemplo. Entendi. Vamos falar um pouquinho mais de tecnologia agora com relação à produção. Queria que você falasse como é que é a produção por lá. Você citou uma série de tecnologias que provavelmente vocês usam na produção, no manejo de lá. Queria que você detalhasse para a gente sobre essas tecnologias que vocês já usam na produção. Bom, são várias, né? Mas as que eu mencionei, bom, tem as máquinas, no caso, né? Que é a tecnologia, que são as incubadoras, classificadoras de ovos, sistemas integrados de confinamento e as máquinas de abate. E essas são exportadas para várias partes do mundo. 75% da produção de máquinas nesse setor é para exportação. Você citou uma coisa que eu acho que me chamou bastante atenção com relação à sustentabilidade. A utilização, então, de biogás, é isso? Sim, não só de biogás, mas também muito importante no processamento do esterco, né? Porque o problema da poluição com nitrogênio ocorre principalmente por causa da contaminação do esterco. Então, muita tecnologia é usada lá justamente para evitar que ocorra esse tipo de contaminação do solo. Ramon, para a gente finalizar a entrevista, no comparativo entre Países Baixos e Brasil, levando em consideração aí todas as diferenças, o que você vê de curiosidade entre o consumo de um país e outro no quesito carne de frango e carne suína? Olha, Michele, o que é notável é que no Brasil se consome muito mais carne do que nos Países Baixos. Para ser exato, o dobro da carne suína,
né, que é consumida no Brasil, e quase 4 vezes mais carne de frango do que se consome nos Países Baixos. Bacana. Meu querido, muito obrigada pela entrevista. Agradeço você ter participado aqui do Ligados Integrados no dia de hoje, viu? Disponha, foi um prazer. Muito obrigada. E você já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos? Eu vou te ajudar. Pega o seu celular, ativa a câmera e mira para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai acessar o link que te leva para todos os nossos conteúdos, nossas redes sociais e telefone da Contato de Produção do Ligados Integrados. Fique à vontade para enviar a sua dúvida ou sugestão. E no próximo bloco, vamos seguir se informando sobre um dos pilares da biosseguridade para que você, produtor, produtora, continue mantendo o seu plantel saudável e seguro. É daqui a pouco, não sai daí não. A gente volta já já. Estamos de volta. Eu quero aproveitar para te lembrar de uma oportunidade de curso gratuito e 100% online que o CNA Senar lançou recentemente, o programa CADEC Brasil, que tem o objetivo de capacitar o produtor integrado, tanto o avicultor quanto o suinicultor. O assessor técnico do Senar, Wilton Júnior, dá mais detalhes sobre o curso. O Senar lançou recentemente o mais novo curso no seu portal EAD. Trata-se do curso do programa CADEC Brasil. O módulo 1, que é a lei da integração. Então nós vamos explicar, vamos ambientar essa norma jurídica que harmoniza e regulamenta essa relação entre produtor integrado e integradora. Na sequência, o nosso público vai ter acesso ao módulo de técnicas de organização e condução de reuniões. É onde o aluno vai poder aprender diversas técnicas importantes no planejamento dessas reuniões, se organizar com antecedência e planejar para ser mais eficiente nas reuniões que acontecem dentro das CADECs, as comissões para acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração. Na sequência, o módulo 3 traz diversos pontos importantes relacionados a técnicas de negociação. Então, esse produtor integrado que está ali negociando dentro de uma CADEC, ele vai poder ter maior amparo, maior conhecimento sobre essas técnicas de negociação para poder ser mais eficiente e conseguir alcançar os objetivos propostos naquela rodada. E por fim, o módulo 4, ele traz diversos conceitos relacionados ao gerenciamento dos custos de produção na avicultura e suinocultura integrada. Essa é uma metodologia, um sistema de gerenciamento de custos bastante utilizado aqui pela casa, pela CNA, baseado no campo futuro, onde o produtor, através da gestão financeira, ele trabalha com o COI, o COT e o CT. Então, o custo operacional efetivo, custo operacional total e o custo total. Aprendendo a trabalhar com esses números, ele vai ter domínio dos valores do custo de produção para poder até mesmo negociar junto à integradora. Então, esse é um curso bastante completo, com 32 horas de carga horária, de acesso online, gratuito, onde o aluno, ao final, ainda vai ter acesso, vai ser disponibilizado um certificado de participação. Basta vocês acessarem o nosso site ead.senar.org.br e pesquisar por curso Programa CADEC. Para finalizar os 5 pilares da biosseguridade no combate à influenza aviária, vamos falar sobre os sistemas de desinfecção. Olha só. Desinfecção. Essa é uma das principais armas na prevenção à influenza aviária. A saúde dos animais e a qualidade de produção estão ligadas diretamente com a limpeza dos ambientes onde os plantéis são criados. Limpeza e desinfecção são pilares também da biosseguridade, certo? Nós trabalhamos aí com a cadeia produtiva, com um controle microbiológico bastante grande. Então, tanto pensando em doenças das aves, quanto pensando em agentes contaminantes que possam eventualmente contaminar os lotes dos produtos cargos, nós temos que ter um rigor bastante grande. É errado, é errôneo, que não conhece o processo, achar uma granja, você pode entrar ali, ou é um ambiente que não é limpo, né?
Do contrário, né? Nós temos uma série de premissas, né, que devem ser utilizadas e seguidas à risca para que a gente mantenha o nível baixo ou menor possível de contaminantes dentro dos aviários, dentro das granjas. Então, seguindo, né, todas as orientações, né, de procedimentos, estruturas e controles, isso vai ajudar a reduzir a contaminação ou baixar a pressão de contaminação ou evitar que agentes contaminantes, enfim, doenças entrem nos plantéis. É fundamental para que a gente mantenha o que a gente chama cientificamente de pressão de contaminação baixa e realmente dos agentes indesejáveis, a ausência desses agentes aí dentro das propriedades. Então, inicialmente, a gente pode falar sobre o arco de desinfecção ou o arco mais mangueira, mais bombas de infecção. Há alguns requisitos fundamentais, né, algumas premissas que a gente tem que olhar, que é se a água do sistema está limpa, se as bombas estão adequadas e com uma boa capacidade, com uma boa pressão, os bicos desentupidos, né, e limpos, né, para que possam espalhar bem a água com o desinfetante na concentração adequada, também repassada pela sua equipe técnica. Esse desinfetante, tanto ele na embalagem original quanto já diluído, tem que ficar sob o abrigo da luz solar, não pode ficar pegando sol diretamente, tá? Quando o veículo passar, né, tem que passar devagar, com cuidado, se necessário tem que fazer um vai e volta mais de uma vez, para que toda a superfície do veículo seja limpa e desinfetada. Para alguns estabelecimentos como matrizes, via de regra, que possuem fumigadores, também é importante conhecer a cubagem, as medidas de desinfecção ou do desinfetante, melhor dizendo, aferidas, né? A vedação do fumigador, o estrado, afastadores de paredes e exaustores com damper, isso especialmente para granjas de matrizes. Sobre também a descontaminação, né, de pessoas que acessam o local, é importante que tenha sempre água disponível, o desinfetante, o detergente, papel toalha, álcool gel para se fazer uso. Então, cuidados fundamentais na higiene, né? Além das roupas e calçados, normalmente em granja de corte tem roupas e calçados exclusivos, e nas matrizes é o banho completo com troca de roupas e calçados que são utilizados só naquela propriedade ou somente naquele núcleo. Também é relevante, né, manter a propriedade limpa, organizada, sem entulhos, né, sem materiais que não são utilizados tanto dentro quanto fora dos galpões, o mínimo de material que não tenha uso, mesmo em área de fornalha, área de aquecimento, no escritório, para que isso não atraia pragas, que também é um outro ponto relevante. O controle de roedores, o controle de insetos como cascudinho, faz parte do programa de biosseguridade também, e a limpeza, organização, não presença de entulhos, ter os porta-iscas, fazer uso das iscas corretas e manter o registro disso também é fundamental para a biosseguridade e também para baixar o risco de entrada de doenças e contaminantes na propriedade. Além da desinfecção, é importante que o produtor faça a limpeza do local. Existem 2 tipos de limpeza, a seca e a úmida. Elas são fundamentais para eliminar a matéria orgânica aparente presente no ambiente. Quanto à limpeza e desinfecção das instalações em si, há certamente, logicamente, algumas diferenças entre os padrões das empresas, das cooperativas, enfim, e do tipo da categoria de aviários aí. Mas algumas premissas são fundamentais, né, que a gente lembre e leve para o nosso dia a dia. Primeiro, né, o uso de detergente sempre que necessário, para a gente remover matéria orgânica, remover biofilme, para que a gente faça ou permita com que o desinfetante funcione de uma maneira melhor. O desinfetante logicamente varia conforme o grupo químico de produtos, né? Mas ele tem uma atuação muito limitada em matéria orgânica. Então, a remoção física das sujidades da matéria orgânica, o uso do detergente, né, para você tirar, digamos, as crossas, o biofilme, e o desinfetante, depois de tudo limpo, realmente para descontaminar, para fazer, digamos, a limpeza fina, nas recomendações de dose e diluição, são fundamentais para que a gente mantenha as estruturas de aviário, enfim, arredores, enfim, outras instalações, de uma maneira onde haja um risco mínimo, né, de permanência de contaminantes. Vale reforçar que o Brasil não tem e nunca registrou influenza aviária em seu território. Neste sentido, medidas de biosseguridade são importantes estratégias do setor para evitar que tenhamos problemas nas áreas de produção do país. O dia a dia, esse trabalho de formiguinha, esse procedimento de cada um de nós é o que vai nos ajudar a manter o país livre, tanto de agentes mais críticos quanto de agentes menos críticos, melhorar nosso desempenho, melhorar a saúde animal, melhorar a conversão alimentar, bem-estar animal e fazer com que a nossa avicultura sempre seja uma avicultura bastante pujante aí, comparado com todo o resto do mundo.
Eu quero aproveitar para agradecer o Paulo Pelizaro, o especialista em saúde animal, que esteve com a gente durante toda a semana, compartilhando essas orientações técnicas que são valiosas para reforçar a importância dos cuidados com a biossegurança na prevenção à gripe aviária. Por hoje é só, um ótimo final de semana para todos. Na segunda-feira tem mais Ligados Integrados na tela do Canal Rural às 11h30. Tchau, ótimo final de semana para vocês.